Vamos resolver agora 8 questões sobre probabilidade que caíram nos últimos anos em concursos para o Colégio Militar 6º ano. Lembrando vocês que além desse vídeo, que tem as questões resolvidas, tem um outro vídeo anterior a esse que eu já fiz, que é explicando a matéria de probabilidade. O pessoal do YouTube vai encontrar aqui o link na descrição do vídeo para esse vídeo, onde é explicada a matéria de probabilidade. O princípio é muito simples. E um princípio que você sempre deve seguir nos seus estudos: não fica esperando o professor explicar o enunciado para ver a resolução. Você tem que ler o enunciado, tentar entender o enunciado e tentar resolver a questão. Assim o seu estudo vai ter valor. Você vai aprender mais desse jeito. É claro que no início vai ser difícil, mas conforme você vai fazendo isso várias vezes, você vai melhorando na matemática. Então, essa primeira questão aqui caiu na prova do Colégio Militar de Campo Grande em 2015. Olha só. Já tentou resolver a questão? Agora eu vou resolver, hein? Em uma escola com 720 alunos, olha os números que são apresentados aqui na questão, que são importantes. 720 alunos é o número de alunos da escola. 1/12, quer dizer, uma fração deste número. 1/12 faz aniversário no mês de outubro. Dentre esses aniversariantes, 40 são mulheres. A direção do colégio pretendia sortear uma viagem para um desses aniversariantes. Para isso, escreveu o nome de todos eles em pedaços de papel de mesmo tamanho e colocou-os em uma urna e realizou o sorteio. Claro, sorteio tradicional, né? Coloca lá pedacinhos de papel com os nomes e aí você sorteia um. Nessas condições, podemos afirmar que a probabilidade do ganhador ser do sexo o quê? Aqui, ó, ser do sexo feminino é de 1/3, do sexo feminino é de 2/4 e assim por diante. Então, olha só, essa questão está falando em probabilidade. E o que é probabilidade? É número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Probabilidade é sempre assim que você calcula. Peraí, sempre assim? É sempre assim, desde que as chances de sorteio de cada um deles seja a mesma. Quando todos os resultados têm chances iguais, como é o caso do sorteio, como é o caso de você jogar uma moeda, as chances são iguais. Como é o caso de você jogar um dado, as chances são iguais também. E aqui no sorteio, as chances são iguais. Então, nesses casos em que as chances de resultados são iguais para todos os resultados, é assim que você calcula a probabilidade. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Alguém poderia me dizer uma situação em que as chances não são iguais? É raro aparecer uma questão envolvendo chances que não são iguais, mas é possível. Por exemplo, digamos que você tenha 5 garotos que vão fazer uma corrida. Vou chamar esses garotos de A, B, C, D e E. Qual é a probabilidade do garoto C ganhar a corrida? Olha, você não pode usar probabilidade desse jeito aqui, nessa situação, porque as chances não são iguais. Cada um corre na sua própria velocidade. Você vai ter um lá que é atleta e outro lá que o negócio dele é videogame, ele não corre nada. Então, quando as chances não são iguais, você não pode usar a probabilidade desse jeito aqui. Só que nas questões de provas sempre caem situações com chances iguais. Como nesse caso aqui, que é um sorteio, né? Todos têm a mesma chance. Então, olha só, a gente precisa descobrir o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Quem são os casos possíveis? Normalmente essa é a parte mais fácil de um problema de probabilidade.
O número de casos possíveis é o número de pessoas que estão sendo sorteadas aqui. E tem aqui, é dado o número de pessoas? Não é dado, mas tem como você calcular. Olha aqui, são 720 alunos. Essa fração desse número, 1/12, é o número de aniversariantes de outubro. Então, de cara, vamos logo fazer essa conta. A gente tem aqui 720 alunos. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer o quê? 1/12 é a mesma coisa que dividir por 12, não é isso? Vou dividir por 12 e vou encontrar um número de aniversariantes no mês de outubro. Quanto é que dá isso? Quanto que é 720 dividido por 12? Olha, essa continha dá para fazer de cabeça, hein? Mas vamos armar a continha aqui. 720 dividido por 12. 720 por 12, isso aqui vai dar 6, né? Ó, 5 vezes 12 é 60. 6 vezes 12 é 72. Então isso aqui dá 6, resto 0. Abaixo o 0 aqui, 60. Pronto. Então, 60 é o número de aniversariantes no mês de outubro. Certo? Aí ele falou o seguinte: dentre esses aniversariantes, 40 são mulheres. Então, desses 60 aqui, eu tenho 40 que são as mulheres. E é claro que os restantes são os homens. Se são 40 mulheres, você vai ter aqui 20 homens. Então, 40 e 20, total 60. Então, vamos lá. Quanto que é o número de casos possíveis? O número de casos possíveis são aqueles que estão participando do concurso, 60. Tá, então, calcular a probabilidade em relação ao sexo, né? Aqui a gente tem 40 e aqui a gente tem 20. A gente já pode calcular isso aqui direto, é tão fácil. Olha só, probabilidade de ser mulher a pessoa sorteada. Então vamos chamar de P de M. P de M é a probabilidade do sorteado ser uma mulher. Então você vai fazer número de casos favoráveis, 40 mulheres. No caso, essa probabilidade que você está calculando é de ser mulher. Então, o que você quer é que o sorteado seja uma mulher. Esse é o seu caso favorável. Então, 40 dividido pelo número de casos possíveis, 60. Pronto, é isso aqui. Quanto é que dá essa conta? Simplificando aqui por 10, vai dar 4/6. Ainda pode simplificar por 2. Isso vai dar 2/3. Então, a probabilidade do sorteado ser uma mulher é 2/3. E é claro que P de H, a probabilidade de ser um homem, o sorteado, bom, só tem duas situações, mulher e homem. Então, se a probabilidade de ser mulher é 2/3, a probabilidade de ser um homem, como é que a gente calcula? Já que a soma das probabilidades desses dois resultados, que são os únicos resultados possíveis, é igual a 1, essa probabilidade aqui você vai fazer 1 menos 2/3. Vai fazer essa continha aqui de fração, vai encontrar como resultado 1/3. Então dá para você calcular desse jeito. Ou então dá para calcular também desse jeito, vai dar o mesmo resultado. Probabilidade de ser homem é número de casos favoráveis, no caso o número de homens, que é 20, dividido pelo número de casos possíveis, que é 60. Isso aqui, simplificando, vai dar 2/6. Simplifica de novo aqui por 2, vai dar 1/3. Então a gente calculou já aqui as duas probabilidades. A probabilidade de ser mulher e a probabilidade de ser homem. E olha aqui as opções, ó. A probabilidade de ser do sexo feminino é 1/3. Tá certo isso? Não, não é 1/3. É 2/3. Isso aqui tá errado. A probabilidade de ser do sexo feminino é 2/4. Isso aqui é a mesma coisa que 2/4? Claro que não. 2/4 é diferente de 2/3. A probabilidade de ser do sexo feminino é 1/12? Não, isso aqui não é 1/12. A probabilidade de ser do sexo masculino é 1/3? Sim, a gente calculou isso aqui, ó. A probabilidade de ser do sexo masculino é 1/3, tá certo. Essa aqui é a resposta correta. E vamos conferir essa última aqui, só para ter certeza, né? A probabilidade de ser do sexo masculino é 1/12? Claro que não, a gente já viu que é 1/3. Isso aqui não é 1/12.
Então essa aqui está errada. Então essas erradas e essa aqui certa. Então a resposta correta é a letra D de delta. Mais uma questão de probabilidade que caiu na prova do Colégio Militar de Porto Alegre em 2015. Tem aqui uma historinha sobre animais. Um texto aqui que você tem que ler para resolver a questão. Animais em extinção são aqueles que pertencem ao grupo de todas as espécies que estão em risco de sumirem do planeta Terra. A extinção significa a morte de toda uma espécie. Que coisa horrorosa, hein? Podendo ocorrer por diversos fatores, desde os naturais até por ações humanas. Calma aí, até por ações humanas? Nos últimos anos, a maioria dos animais que foram extintos foram por ações humanas. Caçadores aí, caçando um monte de animais que agora só existem poucos. Até por ações humanas. Eu diria que recentemente só por ações humanas. Ações naturais são coisas lá do passado, por exemplo, a extinção dos dinossauros, que foi há 65 milhões de anos. Ações humanas é o que está arrebentando com os animais aí. Certo? Então, a tabela abaixo apresenta os principais animais em extinção e a quantidade que ainda resta no mundo desses animais. Tá aqui, ó. Tigre, tartaruga, rinoceronte, panda, gorila e aqui o total. A quantidade de animais ainda existentes dessas espécies aqui. Então, 3.200 tigres, 2.000 tartarugas de couro, 200 rinocerontes, 1.600 pandas, 1.000 gorilas e no total 8.000. Certo? O que ele pergunta? É isso aqui que ele fala. Biólogos brasileiros precisam escolher um desses animais para fazer uma experiência. Assinale a alternativa correta. Então, 5 alternativas. Tem que ler tudo, calcular e dizer se está certo. Ó, a probabilidade de se escolher um panda dentre o total de animais apresentados na tabela é 4/5. Tá certo isso? Qual é a probabilidade de escolher um panda? Então a ideia é a seguinte, vai sortear um animal desses aí. É essa a ideia? Então essa probabilidade a gente vai calcular como número de casos favoráveis dividida pelo número de casos possíveis. Então, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. E quantos são os casos possíveis? Isso aqui, ó, é o total. Então vamos calcular essas probabilidades aqui. Por exemplo, qual é a probabilidade de ser um tigre? E vamos escrever assim, P de tigre. P de tigre. Você vai fazer número de casos favoráveis, ou seja, o número de tigres, 3.200, dividido pelo número de casos possíveis, que é 8.000. Isso aqui é a probabilidade de você escolher um tigre. E de você escolher tartaruga de couro, você vai fazer número de casos favoráveis, 2.000, dividido pelo número de casos possíveis, que é 8.000. Isso aqui é da tartaruga. Para rinoceronte é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Aqui para o panda, favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. E esse último aqui é gorilas. Gorilas eu vou escrever aqui. Gorilas, número de casos favoráveis, que é 1.000, dividido pelo número de casos possíveis. Essa é a ideia. Favoráveis sobre possíveis. E aqui está na ordem, né? Deixa eu escrever aqui do lado. Aqui é tigre, aqui é tartaruga, aqui é o rinoceronte, aqui é panda e aqui é o gorila. Tá, então vamos ver lá o que ele está falando. A probabilidade de se escolher um panda é isso aqui, ó.
1.600 dividido por 8.000. Tá certo isso? Isso aqui vai dar 4/5? Claro que não, hein? Tá na cara que não vai dar. 1.600 dividido por 8.000. Aqui a gente pode simplificar. Vamos cortar 2 zeros, que é dividir por 100, né? Então, dividindo por 100, numerador e denominador vai dar isso aqui. Dá para dividir agora por 8. Vai ficar 2 no numerador e 10 no denominador. Ainda dá para simplificar por 2, vai dar 1/5. Então, isso aqui é a probabilidade de ser escolhido um panda. Ele falou que é 4/5. Está errado. O certo é 1/5. Vamos botar aqui a resposta certa, 1/5. Então, essa aqui está errada. Essa outra, a probabilidade de se escolher um gorila dentre o total de animais apresentados é 1/8. Então, vamos lá. Gorila, olha aqui. É 1.000 sobre 8.000. Então, 1.000 sobre 8.000, tá na cara que isso aqui vai dar 1/8, né? É só simplificar por 1.000, vai ficar 1 sobre 8. Então tá certo, é 1 sobre 8 mesmo. Essa é a resposta correta. Vamos dar uma conferida rapidinho aqui nas outras. A probabilidade de se escolher um tigre é 1/5. Então, tigre. Olha aqui o tigre. 3.200 dividido por 8.000. Tá na cara que isso aqui não dá 1/5. 3.200 dividido por 8.000. Essa é a probabilidade. Vamos simplificar por 100, numerador e denominador, vai dar 32 sobre 80. Pode continuar simplificando, né? Ó, dá para simplificar aqui por 8. Isso aqui é 4 vezes 8. Isso aqui é 10 vezes 8. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 10. A gente simplificou por 8, né? E dá para simplificar ainda aqui por 2, ó. Vai dar 2/5. Então a probabilidade do escolhido ser um tigre é 2/5. E aqui tá errado, é 1/5. Tá errado isso. Essa aqui, a probabilidade de se escolher uma tartaruga de couro é 2/5. Olha aqui, tartaruga de couro, aqui eu vou fazer direto, hein? Ó, dá para simplificar por 2.000 direto aqui. Vai dar 1/4 isso. Ó, você simplifica por 1.000. Vai dar 2/8, que é a mesma coisa que 1/4. Então não é 2/5 coisa nenhuma. Finalmente essa letra E aqui, claro que está errado também. A probabilidade de se escolher um rinoceronte é 1/10. Olha aqui, rinoceronte é isso aqui, ó, 200 sobre 8.000. Eu vou simplificar por 100, então vou cortar 2 zeros aqui e aqui. Vai ficar 2 sobre 80. Que dá para simplificar por 2 ainda, isso aqui vai ficar 1 sobre 40. Não é 1/10 coisa nenhuma. Então é claro que essa tá errada também, tá? Só tá certa essa aqui. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. Olha aqui, outra questão de probabilidade, Colégio Militar de Brasília, 2015. Tem aqui uma historinha, uma tabela. Vamos ver a historinha aqui. Dia 1º de setembro é o aniversário do Colégio Militar de Brasília e os ex-alunos participam do desfile comemorativo desse evento. Em 2015, o Colégio Militar de Brasília completou 37 anos de existência e a turma dos formandos do 3º ano de 1995, primeira turma mista de meninos e meninas, desfilou. Foi um momento com muita emoção nesse reencontro. Das 25 ex-alunas presentes, várias delas já haviam se casado e tido filhos. A distribuição das ex-alunas mulheres, de acordo com o número de filhos, é representada na tabela abaixo. O que quer dizer essa tabela aqui? Aqui a gente tem número de mulheres, número de filhos por mulher. Então, número de filhos por mulher, uma mulher pode ter 0 filho, quer dizer, não tem filho nenhum. Pode ter um filho, pode ter 2 filhos ou pode ter 3 filhos. Isso significa aqui, de acordo com a tabela, que existem 7 mulheres que não têm filho nenhum, tá vendo? Com 0 filhos. Agora tem 10 mulheres que têm um filho cada.
tem 6 mulheres com 2 filhos e 2 mulheres com 3 filhos. É isso que essa tabela está significando. Então, olha só. Se eu perguntasse assim, quantas mulheres são? Moleza, é só você somar isso aqui. 7 mulheres, 10, 6 e 2. Você tem o total de mulheres aqui. Tá, e o número de filhos? É só somar aqui? Não, olha só. Número de filhos por mulher. Esses aqui que estão indicados como 1, existem 10 mulheres que têm um filho. Cada uma vai ter um filho. Então, quantos filhos vão ter desse grupo aqui? São 10 mulheres, cada uma com um filho. Você vai ter, então, aqui nesse grupo, 10 crianças. Então, vou deixar aqui anotado do lado 10 crianças. É claro que aqui não tem criança nenhuma, né? São as mulheres que não têm filho nenhum. E aqui, você tem essas que têm 2 filhos, são 6 mulheres que têm 2 filhos cada. Então, nesse grupo tem quantas crianças? 2 vezes 6. Então, nesse grupo aqui, você vai ter um total de 12 crianças. E nesse grupo aqui, olha, são 2 mulheres que têm 3 filhos cada. Nesse grupo, você vai ter 3 vezes 2. Você vai ter aqui, então, 6 crianças. Então, essas são todas as suas crianças. Quanto que é o total? 10 mais 12 mais 6. 10 mais 12 mais 6, isso dá... Ó, 10 mais 12, 22, mais 6 dá 28. Então, um total de 28 crianças. 10 dessas crianças são crianças que são do tipo filho único, né? 12 crianças são nessa categoria aqui, quer dizer, tem a criança e tem o seu irmão ou irmã. E aqui, essas crianças são crianças que estão em família com 3 crianças, cada um com 2 irmãos. Muito bem. O que ele quer saber? Entre todos os filhos das ex-alunas, quer dizer, entre todas essas crianças aqui, um foi sorteado para ganhar um prêmio. Então, foi feito um sorteio aqui. Já viu que vai aparecer probabilidade, né? Assinale a alternativa que expressa a probabilidade de que a criança premiada seja um filho único. Olha só, quando você está falando em probabilidade, você está, digamos assim, tentando fazer uma adivinhação. Depois que o sorteio é feito, acabou a probabilidade. Você já sabe quem foi que ganhou. Agora, quando você fala em probabilidade, você está tentando encontrar a chance de uma coisa acontecer antes dessa coisa acontecer. Então, quando ele está falando aqui em probabilidade, está implícito que essa probabilidade é anterior ao sorteio. Tudo que é probabilidade é assim, é antes daquela coisa acontecer. Ou então, quando aquela coisa aconteceu, mas você não sabe qual foi o resultado. Aí você pode dizer, é provável que tenha sido tanto. Tá, então o que ele quer saber? A probabilidade de que a criança premiada seja um filho único. Quem que é filho único aqui? Filho único são aqueles desse grupo. Um único filho por mulher. Esses aqui são os que são filhos únicos. Não tem irmão, né? Então, quanto que é essa probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Número de casos favoráveis, se eu estou querendo considerar esse caso, o caso de ser filho único, são 10. Esse é o número de casos favoráveis. E o número de casos possíveis é quem? É isso aqui, é o total de crianças, né? 10 crianças de um total de 28. 10 de 28. Então, o que é isso aqui? É a probabilidade do sorteado ser um filho único. É só simplificar agora. Claro que já viu que não tem essa resposta, né? É porque ocorreu aqui simplificação. Vamos simplificar aqui por 2. Por 2 vai dar 5 sobre 14. Dá para simplificar mais? Não.
5 só tem fator 5. 14 só tem fator 2 e fator 7. Não tem fator comum, quer dizer que você não pode simplificar mais isso aqui. É 5 sobre 14. Onde é que tem isso? Olha aqui. 5 sobre 14, resposta correta, letra B de Bravo. Poxa, professor, que vídeo grande! Tem 8 problemas e a gente ainda não chegou nem na metade. Olha só, na escola, quanto que é um tempo de aula de vocês? É 45 minutos? 50 minutos? Se você chegasse na escola e fosse dar uma aula sobre problemas de probabilidade, a professora ia gastar um tempo de aula, no mínimo. Então esse tempo aqui é razoável. Olha aqui, outra questão de probabilidade que caiu na prova do Colégio Militar de Curitiba em 2018. Então, não venha me dizer que probabilidade é assunto novo no Colégio Militar, não. Isso aqui cai nas provas do Colégio Militar há anos. Então, uma historinha aqui falando sobre probabilidade. Por que essa historinha foi colocada aqui? É porque ela está explicando o que é probabilidade. Olha só, teoricamente, nessa época, esse assunto aqui, probabilidade, não estava no programa do concurso. Não estava. Mas você sabe que no Colégio Militar, o fato de algum assunto não estar no programa não quer dizer que não vá cair. Ele pode colocar lá a questão na marra, falar, isso aqui nada mais é que uma consequência de operações com números naturais. Por exemplo, ele pode dar uma desculpa dessa. Ou então, não está no programa? Então eu vou dar uma explicação aqui, vou explicar o que é probabilidade. Pronto, agora você já sabe, pode resolver a questão. Tá? Então nunca fique com essa história de isso aqui não preciso estudar, não vai cair, não cai porque não está no programa. Isso aí é esparrela, eu já falei isso. Então não fica com preguiça de estudar as coisas não, tem que estudar, o professor coloca lá, mesmo que não esteja no programa. Por quê? Porque já caiu em anos anteriores, você tem que saber aquilo. Então vamos lá. Se uma pessoa alimentar-se corretamente, a probabilidade dela ter uma vida saudável é maior ou menor do que se não tiver uma alimentação saudável? Isso é uma pergunta. O que você acha? Se eu me alimentar de forma saudável, eu tenho maior chance de ter uma vida saudável? Sim. A resposta para essa pergunta é sim. Isso aqui é outra pergunta. Se alguém atravessar a rua com atenção, a probabilidade dela sofrer um acidente é maior ou menor do que se atravessar sem atenção? Olha só. Se eu atravessar a rua com atenção, dificilmente eu vou sofrer um acidente, né? Quem sofre acidente é quem atravessa a rua distraído, por exemplo. Quer dizer, tem maior chance de acontecer um acidente se você estiver distraído. Então, a palavra probabilidade aparece muito comumente em conversas no dia a dia, normalmente associada à medida de chance de alguma coisa acontecer. Probabilidade é isso. Probabilidade é uma chance de alguma coisa acontecer num futuro próximo, né? E a ideia da probabilidade é você avaliar essa chance antes daquele evento acontecer, matematicamente. Tá, geralmente expressamos a probabilidade por uma fração ou pela porcentagem correspondente a essa fração. Por exemplo, lançando-se aleatoriamente uma única vez uma moeda comum com duas faces, cara e coroa. Isso é o que está lá na minha aula de probabilidade, né? A gente começa ensinando probabilidade falando em moeda. A chance de ocorrer a face cara é de uma possibilidade em duas, o que corresponde à fração 1/2, que é a mesma coisa que 50%. Isso é porque probabilidade é calculada como número de casos favoráveis dividido por quem mesmo? Número de casos possíveis. Possíveis quer dizer o total de casos, todos os casos que podem ser considerados. Favoráveis são os casos que te interessam.
os casos que são a favor, aquilo que você quer que aconteça. Então ele fala aqui agora o problema propriamente dito. A tabela a seguir apresenta o número de meninos e meninas que preferem feijoada ou churrasco. Considera nesse caso que a criança teve apenas uma opção de preferência. Como assim? É isso aqui. O que que essa tabela está dizendo? Está dizendo que tem dois tipos de criança, meninos e meninas. E aqui as preferências, que são feijoada e churrasco. O que que essa tabela está dizendo? Está dizendo, esse 80 aqui significa que tem 80 meninos que preferem feijoada. Aqui, esse 20 está indicando que tem 20 meninos que preferem churrasco. A mesma coisa aqui. Esse 60 significa que tem 60 meninas que preferem feijoada. E esse 40 quer dizer que tem 40 meninas que preferem churrasco. É isso que significa. Olha só, quanto que é o total de crianças aqui, hein? Vou precisar disso? Claro que você vai precisar disso, porque sempre você tem que usar no cálculo de probabilidade isso aqui, ó, o denominador dessa fração é o número de casos possíveis, ou seja, o número total de casos. No caso aqui, é o número total de crianças. Eu vou já precisar disso. Então, olha a pergunta. Considerando os dados apresentados na tabela, a probabilidade de uma dessas crianças escolhida aleatoriamente preferir feijoada, como é que a gente vai calcular isso? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Quais são os números que você vai usar aqui? Número de casos favoráveis é o número de crianças que preferem feijoada. Quantas preferem feijoada? Aqui você tira da tabela. Olha só. Quem prefere feijoada são esses aqui e esses aqui. Meninos que preferem feijoada e meninas que preferem feijoada. Quanto é que vai dar essa soma? 80 mais 60, isso vai dar 140. Então, 140 é o seu número de casos favoráveis. O que você quer calcular, a chance de ser uma criança que prefere feijoada. Certo? Vai dividir pelo número de casos possíveis, que é o número total. Quanto que é o número total aqui? É só você somar todas as crianças dessa tabela. Ou seja, você vai ter aqui 80 mais 60 mais 20 mais 40. Quanto é que dá isso aqui? Ó, 80 mais 60 dá 140, a gente já viu. 140 mais 20 dá 160. 160 mais 40 dá 200. Então, o número total de crianças é 200. Então, o número de casos possíveis é 200. Pronto, essa é a probabilidade de uma criança escolhida aleatoriamente desse grupo preferir feijoada. Quanto é que dá isso, ó? Tá em fração simplificada, tá vendo? Vamos simplificar isso aqui. Dá para simplificar por 10, vai dar 14 sobre 20. Não tem 14 sobre 20. Dá para simplificar ainda aqui por 2. Simplificando por 2, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 10. 7 sobre 10. E tem 7 sobre 10 aqui, ó. Portanto, a probabilidade de uma dessas crianças escolhida aleatoriamente preferir feijoada é 7 sobre 10, que é isso aqui. Então, a resposta correta é a letra E de eco. Mais uma questão de probabilidade, Colégio Militar de Belo Horizonte, 2015. Tem aqui uma malha quadriculada. Olha aqui. Para homenagear o 60º aniversário do Colégio Militar de Belo Horizonte, um aluno fez o seguinte desenho utilizando uma malha quadriculada. Sobre esse desenho, responda as questões 19 e 20. Então é essa questão aqui, questão 20. Escolhendo ao acaso um quadradinho da malha quadriculada, podemos afirmar que... E aqui, ó, tudo com probabilidade. A probabilidade desse quadradinho ser somente branco é essa aqui. A probabilidade dele ser somente cinza é essa. A probabilidade dele não ser totalmente cinza é essa aqui.
probabilidade de possuir uma única cor é essa, probabilidade de não ser totalmente branco é essa aqui. Então, não tem jeito, a gente vai ter que contar esses quadradinhos aí. Olha só, existem 3 tipos de quadradinhos nessa figura. Aqueles que são brancos, aqueles que são cinza, aqueles que são meio a meio, vamos chamar de mistos. Uma parte branca e uma parte cinza. E é claro que a gente vai ter que saber aqui o total, né? Vamos ter que calcular isso aqui. E é através de contagem. Então, realmente, você tem quadradinhos que são na cor branca, quadradinhos que são na cor cinza e quadradinhos que são meio a meio, como esse aqui, por exemplo. São realmente os únicos 3 tipos de quadradinhos que existem. E a gente tem que contar isso para poder responder qual é a probabilidade de ser branco, por exemplo. Na verdade, não é uma probabilidade que ele está perguntando. Ele está aqui afirmando várias probabilidades e você tem que ver qual dessa aqui que está certa. Então, vamos contar isso aqui. Olha só, realmente vai ser um pouco trabalhoso contar isso. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os brancos, eu vou colocar aqui os que são cinza e eu vou colocar aqui do lado os que são mistos. Então, olha só, branco eu vou colocar aqui, ó. Quantos são brancos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, aqui nessa linha nós temos 28 brancos. Não tem nenhum cinza, né? Nenhum cinza e nenhum misto. Então eu vou colocar aqui misto, eu vou botar 0. Vou fazer essa coluna aqui para os mistos. 0 para o misto e 0 para o cinza. 0. Vamos ter que fazer isso aqui para todos eles. Então vamos lá. Brancos nessa segunda linha. Brancos a gente tem 1, 2. Então, 11 brancos. Vou deixar alinhado porque eu vou ter que somar. Cinza. Cinza aqui desse lado. Cinza nós temos 1. Então, 10 que são cinza. E que são mistos, a gente tem 7. 7 sem contar, é porque o total é 28, tá vendo? Já vimos isso aqui. Se você pegar 28, tirar 10 e tirar 11, vai sobrar 7, né? Então você pode ganhar um tempinho. Claro, se você contar esse corretamente e esse corretamente, você pode calcular isso aqui sem contar. Os que são mistos são 7. Ou então você conta e confere, vê se a soma tá dando 28, para ver se você não errou em conta. Eu vou fazer desse jeito, tá? Então vamos ver se realmente são 7 mistos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente são 7 mistos. E a gente tem que fazer isso para todas as linhas. Que emocionante, hein? Posso acelerar o vídeo aqui? Não tem nada demais, é só contagem. Eu vou acelerar o vídeo aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Então agora a gente pode calcular aqui a soma dos brancos, dos cinzas e dos mistos. Misto aqui vai dar, somando todo mundo, 22. A soma dos brancos, 162 brancos e cinza 152. Então o total a gente pode calcular por aqui. Somando isso aqui, isso vai ficar
336. Tá faltando uma coisa aqui, hein? Vamos conferir se a gente não errou em conta através da soma total. Olha só, a gente viu que essa malha quadriculada, ela tem aqui nessa extensão 28 quadradinhos. E nessa extensão aqui? São 12 quadradinhos na altura. Então, será que 12 vezes 28 vai dar 336? Vamos conferir essa conta. 28 vezes 12. Dá 336, realmente. Então tá certo, a gente tem aqui todos os dados calculados corretamente. O número de brancos, o número de cinzas, de mistos e o total. E agora a gente pode responder o que o problema pergunta. Então, isso aqui é a dificuldade que você pode ter num problema de probabilidade. Calcular a probabilidade é fácil, mas achar um número total de casos, número de casos favoráveis, pode ser difícil. Aí você tem diversas técnicas. No caso desse problema aqui, foi só contar os quadradinhos. Isso não pode nem ser chamado de técnica, né? Então vamos ver aqui, letra A, a probabilidade desse quadradinho escolhido aleatoriamente ser somente branco é isso aqui, 19 sobre 42. Então tá certo, somente branco. Se for somente branco, vamos calcular número de casos favoráveis, os brancos, e número total de casos, que é o número de casos possíveis, 336. 162 dividido por 336. E a gente tem que simplificar isso, hein? Olha só, para simplificar isso aqui, a gente já sabe que 336 é isso aqui, né? 28 vezes 12. Então eu vou escrever já fatorado aqui. 162 a gente pode escrever como sendo 81 vezes 2, né? É o dobro de 81. Então eu vou escrever aqui como 9 vezes 9 vezes 2, que é 81 vezes 2, para dar isso. E o 336 eu vou escrever desse jeito, 28 vezes 12. Para ficar fácil simplificar, né? 28 por 12, eu vou fazer o seguinte. Eu posso matar um fator 2 ou aqui para simplificar com esse. Eu vou matar o fator 2 aqui nesse 28, ele vai ficar 14. E aqui eu vou matar um fator 3 para simplificar aqui com um 9 desse. Então, simplificando por 3, isso aqui vai dar 4. E aqui vai dar 3. Então, dá para simplificar mais alguma coisa? 3 vezes 9. Só tem fator 3 aqui. Aqui não tem fator 3. Não dá para simplificar nada. Então, isso aqui vai ficar 27 sobre 4 vezes 14, que é 56. 27 sobre 56. Olha quanto é que ele falou aqui. 19 sobre 42. Está errado isso. Então, essa probabilidade não é isso. Essa outra, a probabilidade desse quadradinho ser somente cinza. Quem é somente cinza aqui? É isso aqui, ó, 152. Então, nessa segunda probabilidade é 152. Vamos escrever o 152 fatorado, né? 152 é o dobro de quanto? De 76, né? Vamos escrever com 2 vezes 76, porque eu vou ter que simplificar por 2, ó, tem fator 2 aqui. Então, essa probabilidade de ser somente cinza é 2 vezes 76, que é o 152, dividido por 336, que eu vou escrever desse jeito, 28 vezes 12. 28 vezes 12. Agora vamos simplificar por 2. Vamos cortar esse 2 aqui, tanto faz aqui ou aqui. Aqui vai ficar 14. Aqui, 76 é 19 vezes 4, né? 76 é o dobro de 38. E 38 é o dobro de 19. Então, 76 é 2 vezes 2
vezes 19. Eu posso então simplificar por 4. Vai ficar 19 aqui e aqui vai ficar 3. Então, no fim das contas, isso aqui vai ficar 19 sobre 14 vezes 3. Não dá mais para simplificar, porque 19 é primo, não tem mais como você simplificar ele. Então, não simplifica com ninguém aqui. Isso aqui vai dar 19 sobre 14 vezes 3, que é 42. 19 sobre 42, é isso aqui. Será que 87 sobre 168 é a mesma coisa que 19 sobre 42? Como é que a gente iria conferir isso? Você tinha que pegar essa fração aqui, simplificar ela, para ver se ela fica igual a essa. Essa fração aqui já está simplificada ao máximo. Então a gente vai ter que fazer essa continha aqui, só para ter certeza. Olha só, 87. 87 dá por 3, tá vendo? A soma dos algarismos é 15. 168 também dá por 3. Então vamos pegar essa fração 87 sobre 168, vamos simplificar todo mundo por 3. 87 é 3 vezes 29. E 168, isso aqui é 3 vezes quanto, hein? 3 vezes 56. É porque vai dar 150 mais 18, vai dar isso aqui. Então você pode simplificar por 3, vai dar 29 sobre 56. 29 sobre 56. Dá para simplificar mais aqui? Não, que 29 é primo. Então, essa fração não é igual a essa. Então, essa aqui está errada. Letra C. A probabilidade desse quadradinho não ser totalmente cinza é 27 sobre 56. Então, vamos pegar a nossa tabelinha de volta. Não ser totalmente cinza. O que quer dizer não ser totalmente cinza? Quem é totalmente cinza são esses, que a gente até calculou aqui, né? Não ser totalmente cinza são esses e esses. Não ser totalmente cinza é quem está nessa categoria ou então nessa categoria. A soma desses dois aqui, que é 184. Aí você faria 184, que é essa soma, dividido por 336. Mas você pode calcular isso também a partir daqui, ó. Porque essa aqui, que a gente já acabou de calcular, isso aqui é o quê? É a probabilidade de ser cinza, totalmente cinza. E é de não ser. Não ser é o complemento, é quanto falta para chegar à unidade. Então, eu vou trocar esse 19 aqui por quanto? 42 menos 19. Eu vou estar pegando a fração complementar. Quanto que é 42 menos 19? É 23. 23 sobre 42. Tá certo, porque a soma dessas duas frações vai dar 1. A soma dos numeradores dá 42, denominador 42. Tá vendo? Então, em vez de somar essas duas e fazer a porcentagem, fazer a continha, eu peguei por aqui. A gente já tinha calculado essa probabilidade. Essa outra que ele está perguntando aqui é a probabilidade complementar. É o complemento, né? Se você tem, por exemplo, 90% de chance de acontecer uma coisa, qual é a chance de não acontecer essa coisa? É quanto falta para chegar a 100%. Se uma coisa é 90, a outra é 10. A soma tem que dar 100. A mesma coisa aqui com frações, a soma de probabilidades complementares tem que dar 1. Então, tanto faz você ou pegar isso aqui, somar e dividir por 336 e simplificar, ou então você fazer desse jeito aqui. Pega a probabilidade complementar. Então, essa probabilidade é isso, 23 sobre 42. Essa aqui é a mesma coisa, 27 sobre 56 é a mesma coisa que 23 sobre 42. Não é a mesma coisa. Essa outra aqui a gente tentou simplificar para ver se era igual. Eu não terei que fazer isso aqui também? Na verdade, não precisa, porque não tem como simplificar, né? 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Só tem fator 3 aqui. E aqui, 56 não tem fator 3. Então, não dá para simplificar por 3 aqui. Como é que você ia fazer, através de simplificação, fazer aparecer um fator 23 aqui? Não tem como. Então, essa aqui é também errada. Ufa!
a probabilidade desse quadradinho possuir uma única cor é 157 sobre 168. Única cor, quem é que tem única cor aqui? Quem tem única cor são esses e esses. Então a probabilidade de um quadradinho ter uma única cor, você vai pegar isso aqui, que são os que têm única cor, e isso aqui também são os que têm uma única cor, você vai somar isso e vai dividir pelo número total de casos, que é 336. Então você vai fazer isso mais isso dividido por isso. Isso mais isso, 162. Somado com 152, isso aqui vai dar quanto, hein? 314. 314 dividido por 336. Olha que conta ingrata, rapaz. Eu vou fazer essa conta nesse espacinho aqui. Tem um espacinho? Vou fazer aqui. Então, a soma desses dois aqui vai dar 314. Vou dividir por 336. Olha, dá para simplificar isso aqui por 2, hein? Por 2, isso aqui vai dar 157. E aqui dividindo por 2, a metade de 336 é 168. Então, 157 por 168. Olha aqui, ó. 157 por 168 é a resposta certa. Tem esse outrozinho aqui, né? A probabilidade desse quadradinho não ser totalmente branco. Quem é que não é totalmente branco? Quem não é totalmente branco? Ó, esses que são totalmente brancos. Quem não é totalmente branco? Esses e esses. Nem esses são totalmente brancos. Então você vai pegar essa soma e dividir por isso aqui. Vou fazer aqui essa conta. Claro que a gente já viu que a resposta certa é essa. Isso aqui eu estou fazendo só para conferir a resposta final. Então vamos fazer aqui, não ser totalmente branco. A soma desses dois vai dar 174 dividido pelo número total, que é 336. E olha aqui, ó, ele disse que é 163 por 336. Olha só, isso aqui dá para simplificar, mas eu não preciso, porque eu já vi que isso é diferente disso. Não preciso nem continuar fazendo essa simplificação. Então, essa aqui é errada também. Ufa, que trabalho, hein? Então, a resposta correta é a letra D, de delta. Professor, mais uma questão, esse vídeo tá muito longo. Olha só, eu tô fazendo aqui 8 questões de matemática. Quantas questões tem na prova do Colégio Militar? 12. Você tem 2 horas para fazer essas 12 questões. Aliás, você tem 4 horas e meia para fazer matemática, português e redação. Então, você tem que se acostumar a ficar um longo tempo envolvido com a prova, né? Uma média de 10 minutos por cada questão. Então é o que eu estou gastando aqui. Olha só, essa questão é de probabilidade também, tá vendo? Fala em probabilidade aqui. Só que envolve um outro assunto. Isso é normal. Mistura de assuntos numa só questão, né? Você não pode estudar uns assuntos e não saber outros. Aqui no caso, a gente tem que saber classificar essas figuras. O que elas são, essas figuras? Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um losango, isso é um pentágono, isso aqui é um cilindro, mas você tem que saber a classificação. Aqui ele está falando sobre algumas classificações. Por exemplo, ele fala aqui em poliedro. O que é um poliedro? Tem que saber isso. Ele fala aqui em figura plana, você tem que saber o que é uma figura plana, o que é um corpo redondo, o que é um poliedro, tá vendo? Aqui ele também está falando em quadrilátero, o que é um quadrilátero, o que é poliedro. E isso aqui, corpo redondo. Então, quantas figuras a gente tem aqui? 3 vezes 5, a gente tem aqui 15 figuras. Agora, dessas 15 figuras, a gente tem que ver quantos são poliedros, quantos são figuras planas, etc. É claro que uma figura pode ter mais de uma classificação, né? Por exemplo, figura plana
é um tipo de figura geométrica. Agora, quadrilátero também é uma figura geométrica. Você tem aqui essa figura que ela, ao mesmo tempo, é uma figura plana e é também um quadrilátero. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, quantos são os poliedros? Vou anotar aqui. Poliedro é uma figura espacial onde todas as suas faces são polígonos. Então, as faces têm que ser triângulos, quadriláteros, pentágonos. Isso aqui, por exemplo, é um poliedro. É uma pirâmide, né? O que mais que é poliedro aqui? Poliedro. Isso aqui é poliedro, é um cubo. Aqui, outro poliedro, o paralelepípedo. Isso aqui não é poliedro, é um cilindro. Cilindro a gente chama de corpo redondo, né? Aqui outro poliedro. E o que mais? Isso aqui não é poliedro, é um cone. Cone é um tipo de corpo redondo. Então, quantos são os poliedros? Vamos contar aqui. 1, poliedro, 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 poliedro 2, poliedro 3, 4, só. São 4 poliedros. Figura plana. Figura plana a gente está vendo aqui uma, é um trapézio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 figuras planas. Então, figura plana, temos 8. Corpos redondos. Quais são os corpos redondos que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma esfera, um cilindro e um cone. O corpo redondo é um corpo espacial, mas ele tem que ter faces que não são planas, né? Elas têm que ser arredondadas, superfícies curvas. Então, corpos redondos a gente tem aqui 1, 2, 3. 3 corpos redondos. O que mais? Poliedro a gente já contou. Corpo redondo, figura plana. Quadrilátero. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. É claro, o quadrado é o mais manjado deles, mas tem outros. Esse aqui, por exemplo, é um quadrilátero também. Vamos ver quantos são os quadriláteros que a gente tem aqui. Ó, 1, 2, esse não, esse não, esse não, 3, 4. Temos aqui 4 quadriláteros. Poliedro a gente já viu, corpo redondo a gente já viu. Então a gente pode calcular essas probabilidades. Ou seja, eu vou sortear aleatoriamente uma figura dessa aqui. Qual é a probabilidade de ser um poliedro? Probabilidade de ser um poliedro é número de casos favoráveis, são 4 poliedros, dividido pelo número de casos possíveis, 15, que é o número total de figuras. Então, 4 sobre 15, ele falou que é 20%. Isso aqui é a mesma coisa que 20%? Não é. 20% é 20 sobre 100. 20 sobre 100 é 20%. Isso aqui não é, isso aqui é diferente. Se você simplificar isso aqui dá para simplificar por 20, vai ficar 1 sobre 5. Tá vendo que obviamente é diferente? Não tá vendo? Vamos fazer isso aqui, ficar com um denominador 15 para poder comparar de forma mais óbvia. Eu vou multiplicar numerador e denominador por 3. Vai ficar 3 sobre 15. Pronto, agora ficou fácil comparar. 4 sobre 15 e 3 sobre 15. São números diferentes. Então isso aqui está errado. Não é 20% a chance de ser um poliedro. Aqui, a chance de ser uma figura plana é 50%. 50% é metade, eu não preciso nem fazer conta. Quanto é a metade de 15? Não tem, 15 é ímpar. Então não tem como você ter 50% aqui. Mas se você fosse calcular, vamos lá, probabilidade de ser uma figura plana. Figura plana é 8 de um total de 15. 8 de um total de 15 é a mesma coisa que 50%? Esse é o dobro desse? 50% é a mesma coisa que 1/2. Para uma fração ser 1/2, você tem que ter o denominador sendo o dobro do numerador. E não é, é quase isso, né? Mas não é. Então essa aqui é errada.
Letra C, probabilidade de escolher um corpo redondo é igual à probabilidade de ser um poliedro. Calma aí. Corpo redondo é o número de casos favoráveis. Corpo redondo são 3. Sobre o número de casos possíveis, que é 15. 3 sobre 15, que dá para simplificar. É a mesma coisa que 1 sobre 5, né? Simplificando por 3 aqui. Então, a probabilidade de ser um corpo redondo é essa aqui. Isso é a mesma probabilidade de ser um poliedro? Não é, porque a probabilidade de ser um poliedro é 4 sobre 15, que não é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui, por sinal, é 3 sobre 15. 3 sobre 15 não é igual a 4 sobre 15. Então, essa aqui é errada também. Letra D. A probabilidade de ser um quadrilátero é igual à probabilidade de ser um poliedro. Quadrilátero e poliedro. Olha só, você podia responder isso sem calcular porcentagem, só olhando para esses números aqui. Porque são 4 quadriláteros e também são 4 poliedros. Então a chance de ser poliedro ou quadrilátero é a mesma. É 4 sobre 15. Eu não precisaria nem calcular. 4 sobre 15 é igual a 4 sobre 15. Se aqueles já são iguais, então essas probabilidades já são iguais. Quadrilátero e poliedro. Vai dar 4 sobre 15. Então essa aqui está correta. Finalmente, para conferir essa última, a probabilidade de escolher um corpo redondo é 1 sobre 15. Corpo redondo, então você vai fazer corpo redondo 3, é o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis, que é 15. Que dá para simplificar, mas eu já estou vendo de cara que 3 sobre 15 não é a mesma coisa que 1 sobre 15. Essa aqui está errada também. Então, a resposta correta é a letra D, de delta. A questão seguinte caiu na prova do Colégio Militar do Recife em 2014. Ela fala sobre números capicua. O que é isso? A tia não ensinou nada de capicua. Um número é capicua ou palíndromo quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, representa sempre o mesmo valor. Como, por exemplo, 434, 777, 6.446 e 82.328. O número que fica igual quando você lê ele de trás para frente, né? Aqui, esse númerozinho aqui também, ó. 2.060.602. Se você ler ao contrário, ele fica idêntico. Esse aqui também, 9.449. Lendo de trás para frente, ele não se altera. Então, esses números que têm essa propriedade são chamados de capicua ou palíndromo. Você também pode ter palavras que têm essa característica, né? Por exemplo, a palavra arara. A palavra arara é uma palavra capicua também. Se lendo de trás para frente, ela é arara também, certo? Então, o que ele quer saber? Seja ABC o número de 3 dígitos. A probabilidade desse número ser capicua é igual a... Então, probabilidade, a gente tem que calcular número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Ou seja, o número de casos possíveis são todos os números de 3 algarismos, que vão de 100 até 999. Esses são todos os números de 3 algarismos. Você vai precisar disso quando você for calcular número de casos possíveis. Agora, quem são os casos favoráveis? Você tem que determinar todos os números capicua de 3 algarismos, ou pelo menos quantos eles são, né? Mas é fácil a gente enumerar eles aqui, ó. Olha só, qual é o primeiro deles? Começando com 1, a gente pode falar do número 101. Ele é um número capicua. Lido de trás para frente, ele é 101 também. Qual seria o próximo? 102? Não.
você tem que ter a centena igual à unidade, tem que ser números iguais. E a dezena pode ser qualquer número. Por exemplo, o 111, 111 de trás para frente é 111. Qual seria o próximo? 121. E o próximo, 131, aí tem o 141, 151, 161, 171, 181, 191, com um só tem até aqui, né? Então já tem esses aqui. Começando com 2, dá para encontrar algum? Sim, tem que começar com 2. Tem que terminar com 2, claro, para ele ficar igual quando você lê de trás para frente. E a dezena pode ser qualquer valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, até 9. Então você pode formar o 202, ou o 212, ou o 222, ou o 232, e assim por diante. Quantos tem até agora? Ó, começando com 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente tem 10 números Capicua, começando com 1, com 3 algarismos. Começando com 2, também vão ser exatamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. E começando com 3, a mesma coisa. Vai do 303, que é o primeiro. Aí você vai fazendo 303, 313, 323. O último é o 393. Aqui você também tem 10 números Capicua, começando com 3. E com 4 tem 10. E com 5 tem 10. E com 6 tem 10. E com 7 também. E com 8 também. E com 9 também. Então nem precisou a gente escrever todos, né? A gente contou rapidamente aqui. Então a gente tem aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou seja, existem 90 números Capicua de 3 algarismos. Então o número de casos favoráveis, ou seja, quantos são os números Capicua com 3 algarismos, são 90. E a gente tem que dividir pelo número de casos possíveis. Quantos são os casos possíveis? Quantos números tem de 3 algarismos? Daqui até aqui. Como é que a gente calcula? Isso menos isso? Não, é isso menos isso mais 1. São 900 números. Por que que é isso menos isso mais 1? É que quando você vai calcular quantos números tem de um número até outro, inclusive, você tem que contar com esse aqui. É porque se você colocasse todos os números até 999, você teria isso aqui, ó. Você teria 1, 2, 3, etc. 99, 100, 101, etc. Até 999. Ó, quantos tem daqui até aqui? Você vai pegar esse total de 1 até 999, você tem então 999 valores. E vai subtrair quem? Se eu vou tirar esses, você vai tirar de 1 a 99, porque daqui para frente são os de 3 algarismos, né? A partir do 100. Então você vai tirar 99, você vai encontrar então o resultado 900. Então, isso sempre você pode aplicar para encontrar a quantidade de valores que tem entre dois números, de 100 até 999. Por exemplo, você faz esse menos esse mais 1. Porque se você fizer esse menos esse, você não vai estar contando com o 100. Por isso que tem que somar 1. Então, dá 900. Então a probabilidade que o problema pede é número de casos favoráveis, que é 90, dividido pelo número de casos possíveis, que a gente viu que são 900. Então 90 dividido por 900, isso aqui dá para simplificar por 10, que é 9 sobre 90, dá para simplificar por 9 ainda, vai dar 1 décimo. 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10%. 10%, olha aqui, 10%, resposta correta, letra C,
de Charlie. Também pode ser C de Capicua. Questão número 8, última questão dessa nossa lista, caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte e é também sobre probabilidade. Olha só, identifique a alternativa que apresenta a probabilidade de obtermos a soma 9 nos lançamentos de um mesmo dado duas vezes. A gente tem um dado, vai lançar uma vez e vai lançar a segunda vez. São dois lançamentos seguidos, né? Então, você vai ter um número no primeiro lançamento, que pode ser de 1 a 6. Vai ter um número no segundo lançamento, que pode ser também de 1 a 6. Ele quer saber a probabilidade dessa soma ser igual a 9. Olha, é um problema desafiador, hein? É um tipo de problema que você pode colocar até numa prova do final do ensino médio, por exemplo. Então, como é que a gente identifica casos favoráveis e casos possíveis? Olha só, se você quer soma 9, você pode ter num dado 4 e no outro dado 5. Por exemplo, 4 e 5 é um exemplo, né? Num dado você consegue 4, no outro você consegue 5. Ou então podia ser o contrário, você conseguir 5 no primeiro dado e 4 no segundo. Mas também você poderia ter 3 num dado e 6 no outro. Ou então o inverso, conseguir 6 no primeiro dado e 3 no segundo, né? Então olha só, vamos escrever isso aqui de forma organizada para a gente poder contar direito o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Nós temos aqui um experimento que tem duas partes. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, lança o dado da primeira vez. Segunda parte, lança o dado da segunda vez. A gente precisaria aqui ter um raciocínio bidimensional nesse problema. Vamos colocar aqui uma tabelinha mostrando quanto que deu na primeira vez e quanto que deu na segunda vez. Vamos fazer isso aqui numa tabela. Ó, eu vou escrever aqui qual foi o resultado que deu na primeira vez. Na primeira jogada. E aqui vamos colocar quanto que deu o resultado na segunda vez. A gente tem um monte de combinações possíveis, né? Então, desse jeito, eu estou representando, por exemplo, que da primeira vez eu consegui o valor 1. E da segunda vez, eu também consegui o valor 1. Eu estou interessado na soma. Se isso aqui acontecer, se a gente conseguir 1 na primeira jogada e 1 na segunda jogada, a gente consegue a soma 1 mais 1, que é 2. Esse mesmo raciocínio a gente pode usar para outros resultados que tenham dado na primeira vez e na segunda vez. Então, você pode ter... na primeira vez, ter obtido 1, também pode ter obtido 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, resultados obtidos na primeira jogada, na primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E resultados obtidos na segunda jogada podem ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, nós temos aqui todos os resultados possíveis para serem obtidos na primeira jogada e todos os resultados possíveis para serem obtidos na segunda jogada. É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui a gente está colocando todas as possibilidades. Aqui a gente só considerou 4 e 5, 3 e 6, invertendo a ordem ou não. Mas aqui a gente está marcando nessa tabela todas as possibilidades de resultado, porque o resultado desse experimento é um resultado duplo. Ele envolve dois números. O número obtido na primeira jogada, no primeiro lançamento, e o número obtido no segundo lançamento, no primeiro e no segundo. E cada combinação que você tiver, você vai ter uma soma diferente. Por exemplo, se você conseguir 6 no primeiro lançamento e 6 no segundo lançamento, você vai conseguir a soma 12. Então, vamos preencher essa tabela aqui toda. É fácil preencher. Olha aqui.
Se você tiver 1 no primeiro lançamento e 2 no segundo lançamento, você vai ter a soma 3. Se você tiver 1 no primeiro lançamento e 3 no segundo lançamento, vai ter a soma 4. E aqui você vai ter a soma 5, aqui vai ter a soma 6 e aqui vai ter a soma 7. É só ir colocando os números. Olha aqui, se você tiver 2 no primeiro lançamento e 1 no segundo, você vai ter a soma 3. Mas se for assim, 2 no primeiro e 2 no segundo, você vai ter uma soma 4. Aqui você vai ter uma soma 5, aqui 6, aqui 7 e aqui 8. Aqui 3 e 1 você vai ter 4. 4 e 1 você vai ter 5. 5 e 1 você vai ter 6. E 6 com 1 você vai ter 7. Aqui você vai ter os números em sequência. 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui você vai ter 5. 4 mais 2 vai ter 6. Claro, é só fazer aqui os números na sequência. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui você vai ter 6. Então, aqui vai ficar 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui você tem 7. Aqui então vai ficar 8, 9, 10, 11 e 12. Você quer que dê 9 na soma? 9 na soma, a gente tem quando isso? A gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. Existem, ao todo, nesse tipo de lançamento aqui, 4 maneiras diferentes de você conseguir a soma 9, que por sinal é o que eu já tinha escrito aqui, né? A rigor, você não precisaria nem ter escrito essa tabela aqui. Você poderia fazer diretamente, apenas raciocinando com a tua cabeça, sem pensar em desenho, pensar que as únicas maneiras de você conseguir somar 9 é você colocando, com 2 lançamentos, é você colocando 4 no primeiro e 5 no segundo, e vice-versa. Ou então pode ser 3 no primeiro e 6 no segundo. Não tem outra maneira de você encontrar 2 números de 1 a 6 cuja soma dê 9. Se você pegar 2, o outro teria que ser 7. Não tem 7 nos dados. Se você pegar 1 no primeiro dado, o outro tem que ser 8, mas não tem 8 nos dados, é só de 1 a 6. Então, essas são as únicas formas de você conseguir soma 9. Então, vamos calcular a nossa probabilidade? A probabilidade de ser soma 9 é número de casos favoráveis, que são 1, 2, 3, 4, que você está vendo eles aqui, 4, dividido pelo número de casos possíveis. Tá, número de casos possíveis são quantos? 6 vezes 6. São 36 combinações. Claro, você pode ter 6 resultados possíveis para o primeiro lançamento, vezes 6 casos possíveis para o segundo lançamento. Isso dá um total de 36 possibilidades. Então, 4 dividido por 36. Essa é a probabilidade de você ter soma 9. Ele colocou aqui simplificado, tá vendo? Vamos simplificar isso aqui. Isso dá para simplificar. Ó, 5 por 36 não é, né? 5 por 36 não é a mesma coisa que 4 sobre 36. Essa aqui de cara eu já vou eliminar. Mas os outros você pode conseguir por simplificação. Vamos simplificar aqui por 4. Isso aqui simplificando por 4 vai dar 1. E aqui simplificando por 4 vai dar 9. Então essa probabilidade é a mesma coisa que 1 em 9, ou então 1 nono. Se você quiser em porcentagem, é só fazer a conta. Divide 1 nono, multiplica por 100%, para fazer em porcentagem. Vai ficar 100 dividido por 9, isso aqui vai ficar 11,11%. Mas em fração é 1 sobre 9, que é a mesma coisa que a chance de 1 em 9. Então é isso aqui. A resposta correta é a letra B de Bravo.